Margareth desmascara Virgínia ao vivo no Sabadão. Um momento inesperado que abalou o programa por completo. Tudo parecia ser apenas mais uma edição animada do Sabadão com Virgínia, com o cenário colorido, plateia vibrante e convidados especiais. Mas o que ninguém esperava era que Margareth Serrão, mãe da apresentadora, tomaria o centro do palco não como coadjuvante, mas como protagonista de uma revelação que surpreendeu o público e agitou as redes sociais. Era uma dinâmica chamada Verdade ou Consequência, tradicional no programa, onde os convidados respondem perguntas sinceras, muitas vezes engraçadas ou emotivas. Quando chegou a vez de Margareth, ela se recusou a escolher entre verdade ou consequência e disse com firmeza: "Hoje eu vou falar o que ninguém tem coragem de dizer. Chega de fingimento." O estúdio ficou em silêncio. A câmera focou em Virgínia, que esboçou um sorriso tenso, sem saber o que esperar. Margareth, com a voz firme, continuou: "Você é uma excelente empresária, uma mulher forte, batalhadora. Mas sabe qual é o problema? Você se perdeu no meio da fama, se afastou da essência, se afastou da sua família de verdade. Tá sempre cercada de gente, mas muitas vezes sozinha por dentro." A plateia ficou chocada. Alguns aplaudiram e apoio. Outros olharam surpresos para a apresentadora. Virgínia, visivelmente abalada, tentou interromper. "Mãe, acho que isso a gente podia conversar em casa, não agora, né?" Mas Margareth não parou. Ela continuou: "Não, filha, agora é a hora. O Brasil precisa saber que por trás da influencer tem uma mulher que também sofre, que chora, que finge estar bem quando não está. Você criou esse império, mas esqueceu de cuidar da base, de você mesma." Virgínia respirou fundo e disse: "Talvez você tenha razão em algumas coisas, mas me expor assim, na frente de todo mundo, isso machuca. Eu te amo, mas não esperava isso." Margareth, então, suavizou o tom: "Não quero te machucar. Quero te acordar. Você tem luz, tem talento, mas precisa lembrar de quem você era quando tudo começou. Eu sou sua mãe, e quando vejo você se perdendo, minha dor é maior que meu medo de te contrariar." Nos dias seguintes, portais de notícia repercutiram o ocorrido. Sites como Universo Online, Metrópolis e G-Show analisaram o discurso como um chacoalhão materno necessário. Já nas redes sociais, o público se dividiu. Alguns chamaram Margareth de corajosa. Outros disseram que ela exagerou ao expor a filha em rede nacional. Mas, independente, Margareth desmascara Virgínia ao vivo no Sabadão. Um momento inesperado que abalou o programa por completo. Tudo parecia ser apenas mais uma edição animada do Sabadão com Virgínia, com o cenário colorido, plateia vibrante e convidados especiais. Mas o que ninguém esperava era que Margareth Serrão, mãe da apresentadora, tomaria o centro do palco não como coadjuvante, mas como protagonista de uma revelação que surpreendeu o público e agitou as redes sociais. Era uma dinâmica chamada Verdade ou Consequência, tradicional no programa, onde os convidados respondem perguntas sinceras, muitas vezes engraçadas ou emotivas. Quando chegou a vez de Margareth, ela se recusou a escolher entre verdade ou consequência e disse com firmeza: "Hoje eu vou falar o que ninguém tem coragem de dizer. Chega de fingimento." O estúdio ficou em silêncio. A câmera focou em Virgínia, que esboçou um sorriso tenso, sem saber o que esperar. Margareth, com a voz firme, continuou: "Você é uma excelente empresária, uma mulher forte, batalhadora. Mas sabe qual é o problema? Você se perdeu no meio da fama, se afastou da essência, se afastou da sua família de verdade. Tá sempre cercada de gente, mas muitas vezes sozinha por dentro." A plateia ficou chocada. Alguns aplaudiram e apoio. Outros olharam surpresos para a apresentadora. Virgínia, visivelmente abalada, tentou interromper. "Mãe, acho que isso a gente podia conversar em casa, não agora, né?" Mas Margareth não parou. Ela continuou: "Não, filha, agora é a hora. O Brasil precisa saber que por trás da influencer tem uma mulher que também sofre,
que chora, que finge estar bem quando não está. Você criou esse império, mas esqueceu de cuidar da base, de você mesma. Virginia respirou fundo e disse: talvez você tenha razão em algumas coisas, mas me expor assim, na frente de todo mundo, isso machuca. Eu te amo, mas não esperava isso. Margarete, então, suavizou o tom. Não quero te machucar. Quero te acordar. Você tem luz, tem talento, mas precisa lembrar de quem você era quando tudo começou. Eu sou sua mãe, e quando vejo você se perdendo, minha dor é maior que meu medo de te contrariar. Nos dias seguintes, portais de notícia repercutiram o ocorrido. Sites como Universo Online, Metrópolis e G-Show analisaram o discurso como um chacoalhão materno necessário. Já nas redes sociais, o público se dividiu. Alguns chamaram Margarete de corajosa. Outros disseram que ela exagerou ao expor a filha em rede nacional. Mas, independente, Margarete desmascara Virginia ao vivo no Sabadão. Um momento inesperado que abalou o programa por completo. Tudo parecia ser apenas mais uma edição animada do Sabadão com Virginia, com o cenário colorido, plateia vibrante e convidados especiais. Mas o que ninguém esperava era que Margarete Serrão, mãe da apresentadora, tomaria o centro do palco não como coadjuvante, mas como protagonista de uma revelação que surpreendeu o público e agitou as redes sociais. Era uma dinâmica chamada verdade ou consequência, tradicional no programa, onde os convidados respondem perguntas sinceras, muitas vezes engraçadas ou emotivas. Quando chegou a vez de Margarete, ela se recusou a escolher entre verdade ou consequência e disse com firmeza: hoje eu vou falar o que ninguém tem coragem de dizer. Chega de fingimento. O estúdio ficou em silêncio. A câmera focou em Virginia, que esboçou um sorriso tenso, sem saber o que esperar. Margarete, com a voz firme, continuou: você é uma excelente empresária, uma mulher forte, batalhadora. Mas sabe qual é o problema? Você se perdeu no meio da fama, se afastou da essência, se afastou da sua família de verdade. Tá sempre cercada de gente, mas muitas vezes sozinha por dentro. A plateia ficou chocada. Alguns aplaudiram e apoio. Outros olharam surpresos para a apresentadora. Virginia, visivelmente abalada, tentou interromper. Mãe, acho que isso a gente podia conversar em casa, não agora, né? Mas Margarete não parou. Ela continuou: não, filha, agora é a hora. O Brasil precisa saber que por trás da influencer tem uma mulher que também sofre, que chora, que finge estar bem quando não está. Você criou esse império, mas esqueceu de cuidar da base, de você mesma. Virginia respirou fundo e disse: talvez você tenha razão em algumas coisas, mas me expor assim, na frente de todo mundo, isso machuca. Eu te amo, mas não esperava isso. Margarete, então, suavizou o tom. Não quero te machucar. Quero te acordar. Você tem luz, tem talento, mas precisa lembrar de quem você era quando tudo começou. Eu sou sua mãe, e quando vejo você se perdendo, minha dor é maior que meu medo de te contrariar. Nos dias seguintes, portais de notícia repercutiram o ocorrido. Sites como Universo Online, Metrópolis e G-Show analisaram o discurso como um chacoalhão materno necessário. Já nas redes sociais, o público se dividiu. Alguns chamaram Margarete de corajosa. Outros disseram que ela exagerou ao expor a filha em rede nacional. Mas, independente, Margarete desmascara Virginia ao vivo no Sabadão. Um momento inesperado que abalou o programa por completo. Tudo parecia ser apenas mais uma edição animada do Sabadão com Virginia, com o cenário colorido, plateia vibrante e convidados especiais. Mas o que ninguém esperava era que Margarete Serrão, mãe da apresentadora, tomaria o centro do palco não como coadjuvante, mas como protagonista de uma revelação que surpreendeu o público e agitou as redes sociais. Era uma dinâmica chamada verdade ou consequência, tradicional no programa, onde os convidados respondem perguntas sinceras, muitas vezes engraçadas ou emotivas.
Quando chegou a vez de Margarete, ela se recusou a escolher entre verdade ou consequência e disse com firmeza: "Hoje eu vou falar o que ninguém tem coragem de dizer. Chega de fingimento." O estúdio ficou em silêncio. A câmera focou em Virginia, que esboçou um sorriso tenso, sem saber o que esperar. Margarete, com a voz firme, continuou: "Você é uma excelente empresária, uma mulher forte, batalhadora. Mas sabe qual é o problema? Você se perdeu no meio da fama, se afastou da essência, se afastou da sua família de verdade. Tá sempre cercada de gente, mas muitas vezes sozinha por dentro." A plateia ficou chocada. Alguns aplaudiram em apoio. Outros olharam surpresos para a apresentadora. Virginia, visivelmente abalada, tentou interromper. "Mãe, acho que isso a gente podia conversar em casa, não agora, né?" Mas Margarete não parou. Ela continuou: "Não, filha, agora é a hora. O Brasil precisa saber que por trás da influencer tem uma mulher que também sofre, que chora, que finge estar bem quando não está. Você criou esse império, mas esqueceu de cuidar da base, de você mesma." Virginia respirou fundo e disse: "Talvez você tenha razão em algumas coisas, mas me expor assim, na frente de todo mundo, isso machuca. Eu te amo, mas não esperava isso." Margarete, então, suavizou o tom: "Não quero te machucar. Quero te acordar. Você tem luz, tem talento, mas precisa lembrar de quem você era quando tudo começou. Eu sou sua mãe, e quando vejo você se perdendo, minha dor é maior que meu medo de te contrariar." Nos dias seguintes, portais de notícia repercutiram o ocorrido. Sites como Universo Online, Metrópolis e G-Show analisaram o discurso como um chacoalhão materno necessário. Já nas redes sociais, o público se dividiu. Alguns chamaram Margarete de corajosa. Outros disseram que ela exagerou ao expor a filha em rede nacional. Mas, independente